O sistema informa que o rei que unificou os 8 reinos agora ascendeu ao trono das almas. Dando seus parabéns, o sistema irá entregar suas recompensas quando atingir as condições necessárias. Uma memória de um garoto animado que diz ter concluído o nível. Mas de repente ele é atacado por alguém o chamando de inseto. E a pessoa diz que tamanha heresia dele não merece ser digna de um rei, e por isso ele será punido. No hospital, os médicos se desesperam. Afinal, o batimento cardíaco do homem parou e exigem uma massagem cardíaca. E assim que começaram, algo brilha na visão do garoto, fazendo-se levantar assustado. Se pergunta então o que aconteceu com uma cara de medo e surpresa, pensando que anteriormente ele levou uma facada. Mas agora onde ele está? Ele olha para baixo e fica espantado ao ver um bando de cadáveres. Percebendo que está em cima do monte, ele pensa estar no inferno e que sempre foi uma pessoa boa até se perguntar quem é ele. Sua cabeça dói e parece que vai explodir. Então grita qual o motivo de ele não conseguir se lembrar de nada, mas ele começa a lembrar. Seu nome é Baiki e ele tinha 20 anos antes de morrer e era um streamer de jogos não tão conhecido. Mas começou a ficar famoso por conta de um jogo chamado de Trono das Almas. Era um jogo de ambiente de fantasia medieval que foi atingido pela queda de uma nave extraterrestre e fundiu fantasia com ficção futurista, a qual todos os seus jogadores elogiavam. Depois que chegavam em níveis altos, uma grande parte do pessoal começou a estreamar seu sofrimento e mortes, mas o protagonista não tinha esse problema por ser muito bom. Uma voz do sistema o avisa que mesmo tendo morrido, ele renasceu, e pergunta se os efeitos colaterais do renascimento já passaram. Ele olha para trás se perguntando quem disse aquilo, e diz que aquela voz é familiar. A voz diz que de uma perspectiva superior, cada jogo cria o seu próprio mundo. Então o informa que sua morte foi a condição especial necessária para obter a chave do renascimento e o diz para renascer no mundo do jogo. Mas Bai fica confuso. E então pensa que sua recompensa especial era a chance de renascer e que nem sabe como morreu. Mas ele pede para o sistema esperar, gritando e perguntando por que não pode renascer no mundo das garotas de biquíni ao invés de renascer no inferno que é o trono das almas. O sistema então informa que a chave só funciona naquele jogo e os outros infelizmente não possuem esse recurso. Mas de forma cética, ele diz que o sistema não parece nada infeliz e diz que um jogo daqueles nunca daria algo assim de graça, então ele pode dizer a verdade. A voz informa que ele só deve sentar no trono das almas novamente e por isso irá receber a chave de viagem no tempo, que poderá fazer ele viajar para outros mundos. E o garoto explica que mesmo pedindo isso, é quase impossível ele alcançar essa meta, já que até o mais fraco monstro o mataria, e não existe nem mesmo uma mecânica de renascimento infinito. Então o sistema avisa que é verdade, mas com missões e tarefas ele poderá conseguir ter as habilidades dos 100 jogos que ele platinou, e o protagonista achou mais interessante agora. O garoto pensa que platinou todo tipo de jogo e gênero, então usar as habilidades desses jogos nesse jogo atual é bem intrigante. E a voz do sistema fala que ele pode ser um humano normal se quiser. Mas o garoto pensa que essa opção é estranha e que talvez ele esteja planejando algo para animá-lo. Nosso protagonista diz que passou 20 anos como um humano normal, mas pergunta se existe algum limite de tempo para concluir a história. O sistema nega e então pergunta se ele deseja seguir a rota principal e se tornar um rei. E animado, o garoto aceita. A voz do sistema o deseja boa sorte em sua jornada de ascensão. Ele começa a ouvir alguém o chamando. Abrindo os olhos, uma sombra de uma pessoa o chama na parte de cima. A pessoa pensou que ele já estivesse apodrecendo e pergunta se ele é um renascido. A garota elfa chamada Glory pede para ele os ajudar antes que os monstros voltem. O homem chamado Ashi grita dizendo que aquele garoto medroso não conseguiria os ajudar e diz que se não tivessem sido traídos, eles nunca estariam ali. O furry tigre Dagu diz que nem importa mais, afinal todos ali vão morrer. A garota Mina, uma sacerdotisa um tanto duvidosa, fica calada e o protagonista reconhece esses nomes. Lembrando que esses são os NPCs do início da história e aquela caverna, a caverna ululante, é o mapa inicial. Ele pensa que se nascesse como um humano normal, ele já estaria morto, mas era de se esperar que o sistema faria algo assim com ele. Baiki pensa que a sequência está toda embaralhada e que deveria ter renascido no território inicial Cafranca para os jogadores de nível 1 ao 10, e depois iria para a selva queimada de nível 10 a 20, para só depois ele vir para essa caverna ululante, mas é melhor ele escolher a sua classe inicial. O sistema inicia a seleção de classe e pergunta qual a sua escolha. Guerreiro, a classe de combate corpo a corpo. Mago, uma classe de longo alcance. Assassino, uma classe ágil de longo e curto alcance. Caçador, uma classe corpo a corpo e longo alcance com a habilidade de se auto-fortalecer. Sem classe é um jogador desprezado por todos e não possui nenhum atributo adicional. Mas o protagonista diz que sem dúvidas vai escolher sem classe igual da última vez, e o sistema se impressiona por achar que ele faria uma escolha diferente. Ele explica que as outras classes têm seus próprios itens especiais e etc.
mas a sem classe é a mais complicada de sobrevivência. No entanto, permite aumentar seus atributos e realizar as trocas de classes sem problemas. Mas diz que por ser a mais difícil, também é a que tem maior ganho de recompensas, e além de tudo ele irá conseguir tudo das outras classes sem precisar criar outro personagem. O sistema diz entender ser digno do melhor jogador, então a missão principal foi atualizada, que é chegar vivo à saída da caverna e o prêmio é um ponto de desbloqueio de conta. E mostra que ele pode desbloquear 25% de um item ou 25% de uma nova conta do jogo. Caindo no chão, ele pensa no seu objetivo. A elfa grita para ele desamarrar as cordas na pedra para o soltar. O protagonista fica na frente das cordas e então eles gritam para ele ir depressa. E começa a pensar no que aconteceria. Eles agradecem o protagonista, mas o cavaleiro diz não terem tempo e pede para Glory acordar a princesa. Glory sorri, mas de repente leva um ataque, disparando-a contra a parede e assustando os outros. O líder do clã das pragas de LV30 pergunta quem deu permissão para sua comida fugir. Ele mataria todos ali e o protagonista afirma que, se soltar eles, a batalha com o chefão da caverna começaria e sabe que atualmente morreria. E fecha a cara pensando que precisa primeiro sair para receber sua recompensa e que a vida deles não é prioridade. Então dá as costas para a corda e o elfo fica confuso e grita o que ele planeja fazer. Oshi diz que ele é apenas um garoto sem classe medroso e que não vai sair daqui vivo. E o nosso protagonista pensa que nada do que falar fará eles confiarem nele e diz que está quase na hora. Encontrando um filhote do clã das pragas de nível 5, que ao ver o protagonista entra em modo de ataque para cima. Oshi diz que ele não tem como vencer. O monstro avança e solta grunhidos com raiva e Bai pensa que sairá vivo dali e diz que vencerá mesmo que seja difícil derrotar um monstro de nível 5 no seu nível atual. O monstro ataca e ele dá um rolamento estilo Dark Souls e pensa que não é impossível. Atacando novamente, o protagonista desvia com outro rolamento sem perder vida. O grupo o observa e Oshi o chama de sortudo, mas o elfo diz que suas esquivas foram perfeitas e no momento perfeito. Nosso herói pensa que seus movimentos estão sem delay algum e, confiante, diz que não tem status, mas tem muita experiência. O inimigo o joga uma bomba. Explodindo em cima do protagonista, o monstro dá risadas. Mas de dentro das chamas da explosão, nosso herói se joga na direção dele e acerta um golpe em sua cabeça, arrancando um pouco de sua vida. Cansado e com a vida cheia, Baiki diz que irá acabar com a luta agora. O monstro rugiu em sua direção, mas seus pontos de vida estão no final. Então o protagonista dá um golpe em sua cabeça, a torcendo e acabando com todos os seus pontos de vida. Ficando impressionados, o grupo preso elogia a destreza do protagonista. Nosso guri pensa que suas armas e seus atributos estão muito fracos e que é relevante por ter escolhido sem classe, mas agora ele deve evitar batalhas desnecessárias. O sistema informa que ele recebeu 100 pontos de alma, 2 moedas de ouro e o item massa quebrada, aumentando seu dano para 5. Vendo sua janela de status, ele vê que ela está um lixo e que ainda falta muito para upar de nível. Ele se prepara para sair e o grupo grita para os ajudar e que dará uma enorme recompensa em ouro. A sacerdotisa de respeito diz para eles pararem, já que, como são fracos, eles merecem morrer. Ela diz ao protagonista que respeita sua escolha e o aconselha a tomar cuidado. E o protagonista diz que, com essa calma, ela realmente é digna de ser princesa do Reino Estelar. Nosso garoto diz que sempre teve o plano de voltar para o salvar mesmo que eles não acreditem, e os deixa impressionados. O cavaleiro Oshi xinga o protagonista, mas a princesa diz para ele parar de falar e procurar uma saída dessas amarras. Nosso menino Bai, tola, pensa que na história original, eles se soltam de algum jeito sem ele, mas ele perde a chance de ganhar recompensas com a princesa. Mas ele sabe que sua própria sobrevivência é atualmente mais importante do que fazer aliados. Ele conhece essa caverna como a palma de sua mão e diz que ela tem muitos segredos valiosos e que há um caminho com um pequeno número de inimigos. Mas admite que também precisa se encontrar com um personagem específico. Um jarro começa a o chamar e alguém dentro dele diz ter ficado preso nele. A pessoa dentro diz que entrou naquela caverna à procura de tesouro e acabou se escondendo e ficando perto. E diz para ele aproveitar que nenhum monstro está por perto e então quebrar esse vaso. Vai dar um golpe no jarro, quebrando de uma vez. Luxie de nível 27, que saiu do jarro, diz estar devendo uma para o protagonista e pergunta se ele precisa de algo. O protagonista diz que seus amigos foram presos pelas bestas e precisa de ajuda, e Luxie diz para ele ir na frente. Andando, eles se deparam com um dos monstros, um adulto do clã das pragas de nível 18, que avança para cima deles com seu martelo. Mas ele recebe o golpe, perdendo um pouco de sua vida, e o acusa de ter sido ele o responsável por tê-lo deixado preso no jarro. Logo após, golpeando com sua espada bem na barriga do monstro, arrancando metade de sua vida e dizendo que quase morreu lá dentro. Então o finaliza, arrancando toda a sua vida e sua cabeça, e nosso herói diz que ele é incrível. Luxie diz confiar em suas habilidades e por isso veio até ali. Chegando em um abismo, o protagonista diz ter ouvido a voz de seus amigos ali naquele lugar. Ele diz que não sabe quanto tempo eles vão aguentar e diz para irem salvá-los o quanto antes,
mas Luxie diz que isso é fácil. Ele chuta nosso protagonista e diz que isso resolverá esse problema. Bai grita enquanto cai do penhasco. Luxie diz que não consegue se segurar ao ver alguém na beira do abismo, assim como tinha certeza que ele aguentaria um empurrão, já que percebeu que ele é um renascido. Lá embaixo, o protagonista pergunta como ele descobriu e Luxie fica extremamente confuso e pergunta como ele sobreviveu. E diz que se não fosse por seu empurrão, ele já estaria mortinho, pensando que a dor é enorme, mas ao menos ele sabe os itens que encontrará ali embaixo. Ele encontra uma garrafa de alma sangrenta e um fragmento de pedra brilhante. O moreno sabe que deveria ter o esfaqueado ao invés de só ter empurrado, mas como o protagonista está preso no abismo, ele vai apenas desejar a sua morte. Ele já conhecia essa personalidade de Luxie, mas nunca soube sobre os renascidos e essa mecânica. O sistema informa que a grande parte dessas informações está bloqueada, mas renascidos são pessoas que voltaram à vida por certas condições. O protagonista sabe que descobrirá mais sobre isso futuramente e que agora deve esconder essa informação, mas resolve deixar isso de lado por enquanto e então pega uma pedra brilhante. Ele pensa que deve tomar cuidado e reunir energias, já que o verdadeiro perigo ainda não havia começado. E ele chega na área secreta da caverna ululante, as ruínas perdidas. No jogo mundo aberto que nosso protagonista jogava era necessário encontrar pistas, monstros, chefes e ruínas para descobrir a verdade desse mundo. Mas ele já sabe tudo por ter platinado o jogo. No coração desse mundo existe um cristal chamado de Alma do Mundo, onde todas as raças eram harmoniosas sob a proteção desse cristal. Mas um dia uma espaçonave alienígena caiu neste mundo, e por coincidência caiu exatamente onde ficava a alma do mundo e toda a base desse mundo foi destruída. Por mais que parecesse o fim do mundo, isso não ocorreu, houve uma adaptação, dando origem a novas espécies e civilizações, e onde ele está agora é uma civilização subterrânea. Nesse lugar há uma saída em um rio conhecida pelo protagonista, que diz facilitar sua vida por não ter que sair pela entrada convencional. Por mais que não tenham monstros, é preciso tomar cuidado para não cair em uma das estacas das paredes. Ele então pula, sabendo de sua experiência acumulada de várias mortes naquele lugar, e assume não ser um problema chegar até o fundo. Mas também diz que quanto mais fundo, mais apertado fica, então deve tomar cuidado até que ele escorrega, mas acaba caindo em segurança em uma das estacas. Vendo o fundo, ele diz que aquilo foi perigoso e quase morreu por um erro e diz que precisa avançar com cuidado. Mas alguém toca em seu ombro, dizendo que a saída é logo embaixo. Se assustando, ele se vira e ataca com seu porrete, perguntando quem é. O estranho cai sobre outra estaca, e o protagonista grita, perguntando quem seria ele. Harvey, o arqueiro de nível 28, chama ele de esquentadinho e diz que não deveria ter sido tão repentino, mas fala que poderia ter arrancado o coração dele e mesmo assim ele não teria tempo de reagir. Nosso herói pergunta novamente quem ele é, e por que apareceu atrás dele tão repentinamente. Ele se lembra, aquele é o cadáver que estava no fundo do abismo junto dele, e pergunta se ele também é um renascido. O armadurado sorri e se mexe de um jeito bizarro, e diz que ele não tem culpa de enfrentar alguém que renasceu como um arqueiro elemental de nível 28. Ele diz que o protagonista é irrelevante e não dá nem vontade de matar, enquanto aparece atrás dele, e recebe um corte em seu tronco, ficando com paralisia e enfraquecido e perdendo metade de sua vida. Sangrando, o protagonista pergunta por que o ataca, sendo que eles são dois renascidos e deveriam se ajudar. O homem questiona se o sistema já não havia lhe avisado sobre o perigo que os outros renascidos representam, e isso o fez perder as esperanças no garoto. Nosso protagonista o ataca, dizendo que não vai acreditar em suas mentiras. O sorriso Colgate quebra a arma do protagonista e diz que, em troca de ter mostrado o caminho, ele não irá o matar e diz que se ele vai viver ou não depende somente dele. Pulando para trás, ele ri, dizendo que pode buscar vingança se quiser. O protagonista pergunta ao sistema o que ele está escondendo sobre os renascidos, e o sistema diz que nunca escondeu nada e que as informações só estavam bloqueadas, e que com esses últimos 3 eventos novas informações poderão ser reveladas. Primeiramente, todos odiaram os renascidos e os verão como seres de maldade extrema e os motivos para isso estão bloqueados. Renascidos é o nome usado para se referir aos seres que renasceram, mas não exclusivamente só humanos. O motivo disso ainda não foi desbloqueado, e que ser um renascido acaba sendo aleatório, com a possibilidade dos renascidos de nível mais alto reconhecerem os de nível mais baixo. Com exceção do sem classe, todas as outras classes possuem informações iniciais sobre os renascidos, mas podem obter informações especiais ao realizar os avanços de classe. Enquanto cai, ele pergunta por que só foi avisado agora e que esse mundo é muito caótico. Ele se segura em uma das estacas e se lança. Segurando e se pendurando em outra, ele diz que apesar de tudo, ele não pode desistir e disse que não irá desperdiçar esse renascimento e que já está quase no fim da caverna. Se jogando para trás, ele resolve ignorar a dor, mesmo que seja insuportável, e batendo em várias das estacas até cair no chão, ele fica com uma vida muito baixa. Um líquido verde está ao seu lado e diz que só precisa se rastejar um pouco para sair desse inferno. Ele se assusta e pergunta se esse barulho e cheiro, mas vê o monstro raro monstro verme dentado e diz que aquilo não deveria estar ali. Bai se lembra que nessa saída um monstro assim não existia e se pergunta o motivo de estar ali. Nosso herói pensa em aproveitar a lerdeza do monstro,
mas ele começa a se separar em vários monstrinhos. Ele se pergunta como o monstro entrou na segunda fase e em um lugar como aquele, e que aquilo é impossível. Mas ele se lembra de algo. E se foi o sorriso Colgate que atraiu o monstro para o matar e diz que com esse monstro suas chances de morrer só aumentam. Os monstros partem para cima dele. Ele se joga no Rio Verde e diz já ter lutado tantas batalhas que é melhor não o subestimar. Nosso herói grita de dor, confirmando que o rio é ácido devido a anos de poluição. E com sua pele derretendo ele pensa que com sua vontade ele irá continuar vivo. Mas mesmo que o ácido derreta até os ossos, nosso protagonista ainda tem muita carne diferente dos monstros. Ele se arrasta pelo rio tóxico em direção à saída, pensando que não vai viver com arrependimentos e frustrações novamente. Nosso protagonista pensou que só seria aceito na sociedade se conseguisse ser aceito em um colégio importante da capital, e por isso abandonou sua vila e sua mãe. Eles reclamavam com o protagonista, até mesmo enquanto ele lavava os pratos. Até a noite diziam que iriam o espancar se continuasse estudando com aquela luz toda. Ele conseguiu entrar na escola dos sonhos, porém sua mãe teve um diagnóstico de doença terminal, e então ele largou os estudos sentindo seu mundo desabar por não conseguir a salvar. E mesmo ele se esforçando, as pessoas ainda o maltratavam. Mas começou a fazer lives e viver disso até começar a ficar famoso por conta de um certo jogo. No entanto, ele acabou morrendo antes de atingir o seu máximo. Boiando pelo ácido do rio, ele diz que não irá aceitar morrer igual da última vez e irá viver nesse mundo que ele conhece tão bem, mas pensa que só para renascer nesse mundo e morrer de forma patética, e começa a se levantar. Ele pula do rio de ácido e diz que não irá morrer dessa forma e irá se tornar o rei deste mundo. Com seus últimos pontos de vida, ele conseguiu chegar à saída e obteve um ponto de desbloqueio de conta, e escolhe desbloquear os itens de sua conta antiga com 25% dos atributos originais. Ele começa a ser mordido e atacado por todos os monstros, mas uma luz verde o rodeia. Novamente ele usa a essência de sangue sagrado, equipa o conjunto Sombras Sangrentas, além de equipar a adaga assassina escarlate, e de repente fatia todos os monstros ali presentes, falando que já avisou antes que o derrotar não seria nada fácil, porque o verdadeiro rei do mundo deve se portar de tal forma. E agora ele está com o nível adicional de 30 e sua vida está completa. Os monstros gritam e partem para cima dele, mas nosso protagonista avança cortando todos eles de uma vez só. Enquanto o sangue dos monstros jorra, ele diz ter feito a melhor escolha, já que seu inventário estava completamente cheio dos mais variados itens preciosos, e que agora sua verdadeira história começa. Ele limpa suas adagas e os monstros tremem de medo, mas começam a se juntar novamente. O monstro reunido grita em sua direção, e ele apenas pergunta o motivo disso. O sistema o informa que se derrotar esse monstro, irá receber 3 pontos de alma. Ele joga suas espadas para cima, gostando daquela informação. Segurando suas adagas, ele diz que essa recompra é o que ele desejava, e bate suas espadas usando uma habilidade de nome Fogos de Artifício Escarlate, fazendo assim elas brilharem em chamas. Correndo na direção do monstro, e dizendo que a batalha deles começa agora. O monstro grita em sua direção e nosso herói avança, e rodeando o monstro enquanto ataca assume saber todos os seus padrões de movimento, cortando sua carne profundamente. Ele diz que irá devolver em dobro toda a dor que aquele monstro lhe causou. O monstro grita com o efeito da queimadura escarlate que causa dano durante 15 segundos, e o debuff de dor suprema se estende até os ossos, gritando para Bai que está no ar sentindo aquela dor. Mas nosso herói faz 2 clones e diz que irá ajudar a aliviar a sua dor, e vários de seus clones se preparam no ar, frutos da habilidade Assassino das Sombras que multiplica seu corpo e mente. Eles avançam na direção do monstro, e de uma vez todos o atacam com um corte vertical. E sendo destruído, ele dá um último grito, e o sistema avisa que o protagonista ganhou 18.000 pontos de alma como recompensa por ter vencido o monstro. A conquista o que branda a luz queima mais do que uma chama ardente. Caindo no chão, ele acaba subindo 8 níveis e pensa que esse resultado foi ótimo, e assume que nesse jogo é bem difícil subir nível e que até fez uma live explicando o necessário para subir os níveis. O sistema o informa que ele recebeu 108 ouros, 2 garrafas de cristal sujas e uma habilidade chamada Oração de Perfuração do Sofrimento. Bai diz que foi sorte ter conseguido a oração de primeira e assume que mesmo com os bônus dos itens e estando no nível máximo, ainda assim o para agilidade é o mais importante. Ele então olha os itens que poderá desbloquear futuramente, mas fica frustrado percebendo estar longe de desbloquear os outros itens, e pensa que além do conjunto de assassino ele ainda tem mais 2. Um conjunto de guerreiro draconico com uma espada chamada de Espinha de Dragão e um conjunto de mago chamado de Profeta dos Céus Estrelados, juntamente do cajado Lanterna do Espaço Profundo. Ele pensa se deve voltar para salvar a princesa, mas como renascido isso não seria nada fácil, e pensa o quanto o jogo é alterado pelos renascidos e se existem outras coisas que ele não sabe. Pensando que não é a melhor ideia de todas andar sozinho sendo um renascido e que futuramente, por ter ajudado ela, os seus ajudantes dela o ajudarão, prevenindo que talvez eles tentem matá-lo. Ele assume que já consegue se defender sozinho se preciso. Então decide voltar, deixando uma pilha de cadáveres de monstros para trás. Enfrentando mais e mais monstros em seu caminho, ele põe a mão no chão usando uma habilidade chamada Perfuração do Sofrimento, e diz só faltar o chefe agora.
e o sistema o parabeniza por chegar no nível 10 e liberar o sistema de reputação. Ele vê sua reputação no sistema com a princesa e vê que ela é hostil. Além disso, ele menciona que aquilo não existia no jogo original. Bai faz uma cara de preocupado, pensando que eles não ficaram felizes com sua escolha anterior. O grupo discute em como o garoto ousou os deixar e mencionam que por serem renascidos, eles só se preocupam consigo mesmos. A princesa assume a culpa, dizendo que se fosse mais forte eles não estariam nessa situação. O grupo diz para ela não se culpar e que juraram lealdade a ela, e apenas estavam discutindo pela possibilidade do seu sonho de restaurar o país ter sido destruído. E quando iam mencionar mais alguma coisa, algo corta a corda que os prendia. Caindo, eles priorizam proteger a princesa, chegando ao chão em segurança. E o Furry fica triste que não vai morrer hoje. O cavaleiro Oshi pergunta sobre o estado da princesa, que assume estar bem. O elfo pergunta quem está ali e se veio os ajudar ou os matar. Nosso herói os diz para não se preocupar, já que mesmo tendo sido xingado por eles, ele ainda será melhor que eles. Eles reconhecem a voz. Tirando seu capuz, o nosso protagonista relembra que iria voltar para o salvar, e os manda se preparar já que em um minuto o boss irá chegar, fazendo todos do grupo ficarem surpresos. Enquanto corta as cordas da princesa, os outros do grupo dizem que não conseguem entender a sua razão de o salvar. A princesa diz ter uma enorme dívida com ele, mas Bai diz que o maior favor que eles podem fazer é fugir dali. Os três do grupo se irritam com o protagonista sobre sua insolência, e o Furry diz para ele o matar primeiro. Ele põe seu capuz após sua provocação ter efeito e diz que eles podem fazer o que quiser, mas eles nunca conseguiriam vencer o boss. A princesa diz para pararem de ser emocionais nessa situação e, puxando seu cajado, ela manda todos assumirem o modo de combate. Com todos prontos, a princesa diz que agora eles têm esperança e precisam continuar. O protagonista pensa que a personalidade da princesa não mudou e que não se importam dele ser renascido. Faltando 10 segundos, o protagonista lança uma armadilha de tempestades que prenderá e irá paralisar o alvo quando acionado. Enquanto Sami, ele pede para todos aguentarem 3 minutos, os deixando confusos sobre seu plano. Alguma coisa vem do alto em suas direções e cai no chão à frente deles, fazendo-os dizer que o protagonista premeditou perfeitamente a vinda do boss. O boss Modig do machado de sangue resmunga que a comida não deveria fugir, e agora ele irá pessoalmente os cozinhar. Sem perceber, ele acaba pisando na armadilha do protagonista. Os raios cobrem o boss, que grita de dor enquanto o grupo pensa na maneira em que o protagonista adivinhou que ele realmente pisaria ali, mas o grupo resolve ignorar, já que estão na vantagem, e a princesa manda todos eles focarem seus golpes no chefe. O chefe ataca eles exclamando como ingredientes como eles ousam se revoltar, mas o cavaleiro bloqueia o golpe. De repente, o chefe nota flechas vindo em sua direção e, defendendo, ele diz que é um ótimo truque, percebendo também plantas vindo em sua direção, perguntando se eles pretendem continuar o insultando sem usar suas verdadeiras habilidades. E, cortando as plantas, ele diz que esses truques jamais conseguiriam restringir seus movimentos. O boss ataca, e o cavaleiro desvia, e o monstro diz que foi a escolha certa para um covarde como ele. Fazendo um tornado giratório, o monstro diz que vai deixá-los quase mortos para sentir o gosto de seus desesperos. Protegidos pela magia da princesa, eles pensam que com esse ataque não é possível desviar e precisam pensar, já que a princesa não conseguirá segurar por muito tempo. A princesa informa que consegue segurar, mas eles não podem ser acertados por esses ataques, e faz mais uma magia. O boss chega na frente da princesa, dizendo que ela é a parte mais deliciosa desse grupo de ingredientes, e ataca, mas o cavaleiro a protege, tendo seu escudo quebrado. Preparando o ataque, o boss diz que eles são patéticos e pergunta como ele irá defender o próximo ataque, mas de repente ele grita de dor. Olhando para trás, o nosso protagonista o atacou e diz que apenas adicionou um pequeno tempero à mistura. O protagonista usou veneno em suas adagas com base na água ácida do rio. Atacando furiosamente, o monstro diz que ele não merece ser um ingrediente, e enquanto desvia o grupo se pergunta se aquilo é normal para um level 10. O boss põe as mãos nas costas e diz que aquele veneno ácido é letal para sua raça, e pergunta como o protagonista sabia disso. Com raiva, o monstro golpeia o chão, abrindo rachaduras vermelhas, e diz que esse humano pagará por fazer ele parecer tão patético. As rachaduras vão na direção de uma pilha de cadáveres, enquanto o grupo diz para aproveitar esse momento de fraqueza do boss, mas o nosso herói diz para eles não irem, e de repente a pilha de cadáveres explode e os mortos acordam. Menciona então que o boss entrou na fase 2 e pode agora controlar cadáveres. O protagonista grita para eles cuidarem dos zumbis, que ele vai ficar com o boss, e o grupo diz que ele está maluco. A princesa grita para ouvirem e cuidarem dos zumbis, e eles entendem. O boss diz que o protagonista tem coragem mesmo sendo de nível baixo, e diz já ter se acostumado com a dor. Bai pensa que seu plano está indo como queria, mas agora com a duração do veneno sendo de apenas 1 minuto, ele deve matar o boss nesse tempo. O boss sorri do protagonista pensando e diz que ao invés de pensar em como derrotar, ele deveria pensar em como não virar carne moída. Ativando sua habilidade de chamas, o protagonista diz que não é uma má ideia ser transformado em carne moída,
e avançando para cima dele, diz que ele será a única carne moída nesse lugar. Bai, com a classe de cavaleiro, acabou morrendo para um dos golpes do boss, e como mago acabou tendo o mesmo destino. Acabou que ele morreu 30 vezes antes de derrotar o boss, que é conhecido por sua pele e carne grossa. O boss avança e ataca o protagonista, que desvia diretamente. Com seu nível atual, o protagonista resistiria a apenas 2 ataques, mas ele tem agilidade o bastante, então basta esperar o veneno fazer ele chegar à sua terceira fase. O boss zomba do protagonista ao ele dizer que o transformaria em carne moída, e então lança um ataque de pedras na direção dele. No ar e com destreza, o protagonista desvia dos ataques. A princesa, vendo o protagonista, pensa em como ele não parece um novato, mas sim um veterano experiente. O monstro entende o plano do protagonista e diz que seu plano é ficar desviando enquanto o veneno enfraquece seu corpo. O boss, chegando em sua terceira fase, levanta seu machado usando a habilidade Chuva Sangrenta e pergunta quem morrerá primeiro. Atacando, o monstro diz que não há mais onde o nosso herói se esconder e o acerta na perna com um golpe de sangue. Não importa o quão rápido o protagonista seja, mesmo desviando é quase impossível escapar dos ataques na terceira fase sem levar dano. O grupo pensa que é melhor ajudar o protagonista, mas eles já estão muito ocupados. E o monstro parte para cima, dizendo que esse próximo golpe vai acabar com sua vida. Atacando e acertando, ele percebe que o protagonista desapareceu usando a habilidade Shadow Thrust. Olhando para trás, vê o protagonista avançando e se pergunta se ele se teleportou e como alguém daquele nível tinha essa habilidade. O protagonista diz que a chave não é pegar distância para atacar, mas sim usar ataques de perto, e é o que ele faz, usando sua adaga para o perfurar na cintura. O protagonista pensa que a melhor forma é atacar com tudo na terceira fase, em que sua defesa cai, e se pergunta se ele aguentará esse ataque. Gritando, o chefe pergunta por que o protagonista o deu um ataque assim por trás e diz que aquilo doeu muito. O grupo se impressiona ao ver o monstro gritando de agonia. Furioso, ele ataca nosso herói, que evita o ataque, mas ainda assim sofre algum dano e fica com metade de sua vida. Nosso herói avança novamente e, usando seus clones, ele dá vários golpes no chefe. O monstro ataca em área e afasta o protagonista, dizendo que nunca imaginou que alguém como ele daria tanto problema. Irritado, o chefe diz que passou muito tempo juntando itens valiosos e agora vai usar com uma pessoa insignificante como ele. O boss usa uma runa de sugar vida e usa seus zumbis para recuperar vida, e o protagonista pensa que isso é ruim. Surpresa, ele pensa em como o boss nunca teve essas habilidades antes e diz ser outra diferença que apareceu em um momento crítico. Alguém usa uma habilidade chamada Barreira Esquecida e interrompeu a recuperação de vida do boss. Gritando, a princesa manda todos eles pararem de ter foco nos zumbis e focarem no boss para o derrotar em um único golpe. O monstro diz que a culpa é dela e avança para cima, gritando que ela deveria ter sido a primeira a ser morta. As pessoas do grupo se desesperam enquanto são seguradas pelos zumbis e ficam preocupados com a princesa. Nosso protagonista chega a tempo e bloqueia o golpe do monstro, mas acaba ficando com sua vida muito baixa. A garota grita seu nome e pede desculpas, preocupada com ele. Quebrando uma runa, nosso herói recupera seu HP e diz que a culpa foi dele por deixar ela entrar em perigo. Irritado, o monstro pergunta por quanto tempo ele irá continuar sendo um problema para ele. Nosso herói se prepara e diz que esse último golpe vai decidir quem vive ou morre. Impressionado e assustado, o monstro sente que a sede de sangue do protagonista é maior que a sua. O monstro começa a fugir e diz que irá os poupar no dia de hoje, e todos ficam surpresos ao ver ele fugindo. Os zumbis caem no chão mortos. O grupo se aproxima da princesa e pedem desculpas por tê-la colocado em risco, mas ela diz que não há problema, já que todos ali sobreviveram. Mas o protagonista corre atrás do boss e diz que não acabou, mas a princesa diz que é melhor eles saírem enquanto ainda tem chance. Nosso herói diz que tem outro ponto de vista, e usando a habilidade de formação das sombras, diz que aquele chefe precisa morrer, e então o ataca com os clones e acaba com a vida dele. Todos do grupo sobem um nível, e o protagonista ganhou 320 moedas de ouro e 15.000 pontos de alma, subindo 2 níveis e dizendo que ultrapassou o nível mais difícil naquela caverna. O sistema informa que Baek ganhou um machado da dança de sangue, o livro de manipulação de corpos e uma cápsula de sucção de sangue. A princesa o agradece, dizendo que por sua causa ela o deve um favor, mas o protagonista relembra que são 2 favores por tê-la salvo 2 vezes, e que vão falar sobre isso quando saírem dali. O protagonista pensa que todos esses problemas ocorreram de forma diferente do jogo e que precisa descobrir mais para não acabar sendo pego desprevenido. O grupo se aproxima do protagonista e diz que ele mudou de uma hora para outra e agora parece alguém completamente diferente. Oshi pede desculpas pela sua má conduta anterior ao protagonista e diz que, na verdade, ele é um verdadeiro herói. O sistema informa que a reputação com o grupo da princesa Mina aumentou drasticamente para um débito de gratidão. O protagonista pensa que esse é o momento mais favorável para adquirir informações e diz que ele é um renascido que todos querem matar,
mas eles parecem não se importar com isso. A princesa diz que ele é especial e que também são alvos como ele, por o fato de terem sido ajudados anteriormente por outro renascido poderoso. Bai fica surpreso e pergunta quem é esse outro renascido. Ele pede para a princesa contar mais sobre esse outro renascido e diz que está interessado em outros como ele. Ela diz que não é muito bom conversar naquele lugar e a melhor opção é conversar enquanto caminham. O elfo diz que finalmente poderão descansar um pouco, mas a princesa lembra para tomar cuidado com os outros monstros da caverna. Ela diz que precisa relembrar algumas coisas antes de contar sobre essa pessoa. Renascidos são pessoas que voltaram à vida com habilidades especiais e que normalmente são cruéis e agem de uma forma não convencional, como se fossem de outro mundo. Ninguém se importou até o surgimento de uma profecia que dizia que o mundo iria colapsar e os renascidos iriam reuni-lo e restaurá-lo, mas os países os viram como hereges. Mas o antigo renascido que os ajudou era poderoso e gentil e não passava uma aura debochada como a maioria. E a princesa diz que o protagonista é bem parecido com ele. Ela menciona que tê-los conhecido torna tudo mais precioso, mas que seu destino é obscuro pelo ódio que todos sentem e vão sentir por ele. Mas ela joga algo que diz ser para ele. Pegando, ele vê que aquilo é familiar. A princesa diz que foi entregue pelo renascido. O protagonista vê que essa adaga tem a capacidade de esconder sua verdadeira identidade das outras pessoas. O protagonista se impressiona com o atributo da adaga, dizendo que nunca viu algo assim. A princesa diz que é melhor ele a usar, já que pode esconder sua identidade e ajudar ele a encontrar o seu antigo dono. O grupo grita que a princesa não pode dar algo tão poderoso para ele e que ela ficará em perigo com isso, mas ela diz que essa é a escolha que ela fez e não deseja objeções. Nosso herói primeiro pensa que ganhou isso por sua reputação, mas discorda, pensando que ela sempre foi uma boa pessoa, e diz que ela realmente não está destinada ao trono. Como a última da linhagem, a princesa deveria ter vivido uma vida onde todos da família real a veneram. No entanto, por conta da quebra do cristal da alma, o mundo passou por um balanço grave. Embora não houvesse vida na nave extraterrestre, ainda assim ela causou mutações nos seres vivos do planeta, causando uma crise apocalíptica. O Reino das Estrelas entrou em guerra contra os mutantes, mas acabou ficando sem recursos e começou a ruir. Então o Reino das Estrelas e seus 8 senhores ficaram com parte do cristal da alma, e isso já faz 100 anos, e agora ela é a última da linhagem. A princesa é vista como um rato em meio à mesa pelas 8 nações rebeldes, mas mesmo assim ela quer embarcar em um caminho difícil para restaurar seu reino. Glory pergunta por que Bai está tão pensativo e diz que todos esses corpos no caminho foram ele que matou antes de vir o salvar e o diz que a melhor opção é ele não os fazer seus inimigos. O Furry aponta para a saída, decepcionado por não ter morrido dessa vez. A princesa corre falando para irem rápido, pois eles conseguiram sair com sucesso dali. Ela chega do lado de fora e fica um pouco cega com a luz, e todos observam a paisagem e o sol se pondo. Ela abre os braços e diz que fazia muito tempo que ela não sentia a luz do sol e que o sentimento de liberdade é incrível. Todos ficam felizes ao finalmente sair da caverna e dizem estar finalmente livres. A princesa diz que quer mostrar mais uma vez sua gratidão e diz que não há nada para pagar por sua ajuda. Mas o protagonista diz que a adaga já é o bastante e pergunta sobre seu próximo destino. Bai sabe bem seu próximo destino, mas é melhor perguntar para não gerar suspeitas. O elfo tenta esconder, dizendo ser algo importante, mas Oshi diz não ver problemas em contar a verdade para seu salvador. A princesa diz que ele está certo. Só é vergonhoso dizer em voz alta. Anteriormente, eles contrataram alguns mercenários que os traíram e levaram algo muito importante para a princesa. O protagonista sabe que eles levaram o tal núcleo da estrela, que é um símbolo importante da linhagem do Reino das Estrelas, mas também é um item extremamente importante no jogo. A princesa diz que é por sua fraqueza e ingenuidade que ela acabou cega pelas mentiras deles. Oshi fica irritado e bate na parede, dizendo que eles são os fracos e culpados por não a protegerem nem proteger seu item. Os outros dois dizem que a fraqueza deles é só um dos motivos, e que, apesar de tudo, os traidores esconderam suas intenções muito bem. Mina, com uma cara triste, diz que precisam os procurar mesmo que tenha que ir ao inferno. O protagonista diz que ela não precisa ir tão longe e que até sabe onde eles estão, e pergunta se eles acreditam nele. O grupo grita perguntando como ele sabe disso e diz que isso é até mesmo duvidável. A princesa fica calada, processando. O protagonista afirma que não está brincando, afinal desde o início ele não mentiu para eles, não é? Isso é verdade. E o grupo pensa que eles colocaram tanto esforço e talvez nem conseguissem sem ele. A garota diz que ainda suspeitam dele nesse ponto e pede desculpa, mas diz que, ao mesmo tempo, isso é um alívio. Afinal, ela já estava preparada para o pior. Bai põe as mãos em seus ombros e diz que não pode explicar o motivo, mas ele sabe a localização do grupo de mercenários e tudo o que eles precisam fazer é o seguir. A princesa sorri de um jeito fofo e diz que acredita nele. Oshi diz que não deve ter contato físico enquanto conversa com uma mulher, e Glory diz que a princesa não reclamou,
então eles não devem interferir. A selva em chamas queima de maneira perpétua, mas tem um ecossistema até equilibrado. No entanto, deve-se tomar cuidado com as aranhas de fogo vermelhas. Um lagarto vermelho corre atrás de uma pequena criatura e a abocanha, e o sangue jorra de sua boca. Ele se vira sangrando e em alerta, mas acaba sendo feito de espetinho. E alguém comenta que esse lugar não é para humanos e eles estão sendo cozidos vivos, mas pelo menos esses lagartos têm um gosto bom quando são fritos. Esse é o grupo de mercenários com 30 membros de nível 20 a 30. O grupo se pergunta por que tem que ficar naquele lugar, e o chefe mencionou que eles devem, mas até mesmo os magos de fogo estão cansados daquele calor. O líder calado se aproxima. Seu nome é Diz e ele é de nível 30. Um dos capangas diz que depois que ele ficou atordoado após pegar esse colar, ele pergunta qual é a história dele. Ele diz que é apenas cautela, mas está começando a se arrepender de não ter os matado desde o início. Os capangas dizem que eles provavelmente já foram devorados, e a culpa foi deles por não terem aceitado a gentileza do líder. A princesa presa diz que ele é realmente mau e pergunta por que ele a traiu, sendo que confiou tanto nele. Ele diz que isso não é contraditório, mas sim depende da recompensa que eles irão receber, e eles estão os ajudando, na verdade. O líder diz que com a ajuda dele, em alguns anos seu reino estaria novamente de pé. Basta ela dar o seu colar e se tornar sua esposa. Mas a princesa diz que pode fazer tudo o que quiser com ela, mas o colar é mais importante do que isso. Ele diz que ela é realmente uma mulher teimosa que não sabe dar valor à sua vida, e então pergunta se ela irá conseguir se manter de pé vendo seus leais servos sendo mortos, fazendo a princesa ranger os dentes e tremer. Pondo o colar, ele diz que pessoas como ela não merecem viver nesse mundo, e manda que no dia seguinte ele visite a Vila Anca. O homem barbado diz que agora que eles vão sair, poderá finalmente reabastecer o grupo, e diz estar cansado das mulheres nesse grupo. Ele pega uma das mulheres e leva ela para dentro, e o mago fala que ele tem tanta energia que não consegue ficar quieto por um momento sequer. O mago pergunta o que o chefe planeja fazer com o colar, e diz que é melhor vender para algum país, senão só trará problemas. O chefe diz que ele está certo. O chefe diz que planejava vender para o reino mais próximo, o reino Elina do Xi, mas ele é muito pobre, e que devem tentar vender para o reino Aides e Ardon, que tem bem mais dinheiro. O reino Aides e Ardon é rico em montanhas e em recursos minerais, tendo ótimos ferreiros e um exército poderoso. O reino Elina do Xi é abundante em plantações e flores, além de terem ótimos pintores e desenhistas. Vembache e Ardon têm densas florestas e áreas de caça, além de ótimos caçadores e carpinteiros. O líder diz que esse colar tem uma essência da guerra que nunca foi alterada e foi herdado por uma órfã, e diz que o valor desse colar supera todos os benefícios das guerras. Um capanga pergunta assustado se o poder desse colar é realmente tão grande assim, então por que não o usam para terem uma diversão? Mas o líder diz que, depois de algumas pesquisas, aquilo é apenas uma gema e não tem poder nenhum vindo dele. Sorrindo, o homem de cabelos brancos manda ele esquecer se quiser viver. O líder diz que não se trata de poder, afinal é melhor viver feliz com dinheiro o bastante e nada mais que isso, e o capanga concorda, perguntando como ele sabe de tantos segredos. Sorrindo, o chefe diz que ele não precisa saber. Além disso, no dia seguinte eles vão fazer um enorme movimento na Vila Anca, então é bom avisar os outros. O grupo pensa que eles são idiotas de continuarem ali, mas que também são cautelosos, e se Baek não tivesse assassinado os guardas, todos estariam em alerta. A princesa observa que eles têm vantagens em números e níveis, então como eles teriam alguma chance de pegar o colar agora, Oshi diz que aquilo é suicídio se entrarem com tantas pessoas assim, e o Furry tem a ideia de os distrair, mas o elfo diz que aquilo é idiotice e que é melhor esperar até a noite. Bai diz que eles não têm tempo, afinal na próxima patrulha eles vão sentir a falta dos guardas. A princesa diz que ele tem uma mente afiada para entender, então diz que precisam procurar outra oportunidade, e o protagonista diz que eles têm uma chance. O grupo diz que ele é inacreditável e pedem para contar seu plano. Sorrindo, Bai afirma que a desvantagem de números pode ser resolvida facilmente, e diz que dentro da floresta tem um ninho de aranhas das chamas vermelhas, que estão entre o nível 10 a 20. Ele diz que a primeira parte do plano é eles entrarem no ninho em segurança e tentar atrair o máximo de monstros possíveis. Menciona também que devem fazer os monstros irem para cima dos mercenários e diz que é difícil reduzir seus números, e confirma que o plano é criar um caos inesperado e que a chave do plano, no final, depende se ele conseguirá atrair o boss das aranhas de chamas vermelhas. O grupo se impressiona que a ideia dele é chamar a atenção de um boss sozinho. Se gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com amigos que também curtem uma boa aventura e, claro, se inscrever para não perder nenhum conteúdo novo. Até a próxima. Tchau, tchau.